A respiração de Gustavo ficou presa ao ver a cena diante de si. Uma menina de cerca de 7 anos, cabelos castanhos e olhos vivos como os de Maitê, entrou no quarto com passos decididos. "Mamãe!" exclamou Yasmin, correndo para abraçar Maitê com força. "Procurei você por toda a mansão. Não deixei ninguém me ver como você pediu." Maitê empalideceu por um instante, corando logo em seguida, tentando encontrar palavras para explicar a situação inesperada. "Senhor Gustavo, Desculpe", começou, visivelmente nervosa. "Eu mandei que ela não saísse do nosso pequeno quarto." Gustavo a interrompeu com um olhar severo. A mandíbula tensa e o tom seco transmitiam reprovação. "Sua filha? Você a trouxe sem me avisar? Minha noiva detesta crianças e eu, na minha situação, também não sei se as toleraria." Yasmin, alheia ao desconforto, levantou o olhar e, com entusiasmo infantil, perguntou: "Mamãe, posso brincar de ser fisioterapeuta? Quero ser quando crescer." Maitê tentou intervir, mas sua voz tremia. "Yasmin, não aqui." A menina não deu atenção e, com as mãos impregnadas do óleo que Maitê usava, aproximou-se de Gustavo. "Eu também vou ajudar", disse, olhando diretamente para ele. "Quero ajudar." Gustavo sentiu algo desconhecido se quebrar em seu coração endurecido. Um nó apertou sua garganta e ele quase engoliu em seco. Antes que pudesse reagir, Maitê tentou intervir novamente. "Yasmin, por favor, já chega." "Deixe-a ficar", disse Gustavo com firmeza, interrompendo Maitê. "Ela também é bem-vinda aqui. Mais do que isso, ensine-a como suas pequenas mãos podem me ajudar a alcançar um milagre. Uma alma como a dela é ouvida pelos anjos mais do que a minha." Maitê segurou a filha, com lágrimas nos olhos, enquanto Yasmin começava a tocar os pés de Gustavo com entusiasmo. Ele, que há anos não sorria, sentiu um leve movimento nos lábios, surpreso consigo mesmo. Pela primeira vez, uma esperança inesperada começou a germinar em seu coração. As tardes seguintes se tornaram uma rotina de descobertas. Maitê conduzia sessões delicadas, explicando cada movimento e cada toque, e Yasmin, com suas mãos pequenas, imitava cada gesto com alegria contagiante. Gustavo, inicialmente cético, começou a perceber pequenas respostas nas pernas, como se um fio invisível de energia ainda percorresse seu corpo. "Mamãe, olha!" exclamava Yasmin. "Ele está mexendo o pé." Maitê sorriu, segurando a filha com cuidado, enquanto Gustavo fechava os olhos, absorvendo cada sensação. O esforço para mover os músculos parecia quase impossível, mas ele não desistia. Cada toque da filha, cada ajuste da mãe parecia despertar partes de si mesmo que ele acreditava perdidas. Certa tarde, enquanto o sol filtrava seus últimos raios pelas cortinas, Gustavo tentou um movimento mais ousado, erguendo levemente a perna direita. Um formigamento percorreu seu corpo e ele inspirou fundo, sentindo algo que não sentia desde o acidente: a esperança. "Está acontecendo, mamãe!" gritou Yasmin, pulando de alegria. "As pernas dele estão despertando." Gustavo riu, um som suave e quase esquecido. O coração batia acelerado, não só pelo esforço físico, mas pelo calor da emoção que a presença de Maitê e Yasmin despertava. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que sua vida podia mudar, que ainda havia algo pelo qual lutar. Maitê, observando o progresso, ajustava os torques com cuidado, explicando cada passo com calma. "Lembre-se, Gustavo, não é só o corpo que precisa acreditar, é a mente. Se a sua mente acreditar que pode, o corpo seguirá." Yasmin imitava os movimentos da mãe, balançando as mãos e sorrindo, como se tivesse poderes mágicos para despertar cada músculo adormecido. Meses se passaram e os pequenos avanços de Gustavo se tornaram consistentes. Ele conseguiu sustentar-se parcialmente em pé com a ajuda de um arnês e das barras paralelas. Cada movimento era celebrado com alegria e emoção por Maitê e Yasmin. As sessões não eram apenas exercícios físicos, eram um renascimento de confiança, esperança e amor. "Viu, papai?" dizia Yasmin. "Cada dia é um passo a mais."
Gustavo segurava a mão da filha, emocionado, e sentia que finalmente compreendia a profundidade do que Maitê vinha lhe ensinando. A verdadeira cura não estava apenas nos músculos, mas na alma. A dedicação silenciosa da mãe e a inocência da filha eram mais poderosas do que qualquer tratamento convencional. O vínculo entre os três se fortaleceu a cada dia. Gustavo, antes fechado e amargurado, começou a se abrir para a vida novamente. Ele ria, conversava e, acima de tudo, acreditava que podia vencer o que parecia impossível. A pequena Yasmin se tornou sua treinadora mais confiável, sua parceira nos desafios e a lembrança viva de que a esperança podia surgir nos lugares mais inesperados. Numa tarde ensolarada, Gustavo conseguiu permanecer de pé por alguns segundos sem apoio direto, apenas com o arnês segurando parte do peso. O sorriso que se formou em seu rosto era tão real quanto a emoção que Maitê e Yasmin sentiam ao seu lado. O silêncio do quarto foi preenchido apenas por risos e lágrimas de felicidade. É só o começo, disse Maitê, segurando a mão de Gustavo. Mas cada passo, por menor que seja, é uma vitória. E assim, entre pequenos movimentos e grandes emoções, Gustavo começou a recuperar não só a mobilidade, mas a confiança, o amor e a esperança que o acidente havia tentado arrancar dele. A presença de Maitê e Yasmin transformou cada tarde em um renascimento, cada toque em um gesto de cura e cada sorriso em uma semente de vida que floresceria para sempre em seu coração. O ar do terraço estava pesado, carregado de expectativa. Gustavo, ainda em pé, sentia os braços tremerem, não apenas pelo esforço físico, mas pela tensão acumulada nos últimos meses. Maitê posicionava o arnês com cuidado, ajustando cada alça, garantindo que o peso fosse distribuído corretamente. Yasmin, impaciente e curiosa, girava ao redor do trio, seus olhos brilhando como se cada momento fosse mágico. Hoje, Vamos tentar algo diferente, disse Maitê, sua voz suave, mas firme, preenchendo o espaço com autoridade natural. Não apenas ficar de pé, mas dar pequenos passos, sempre com atenção. Gustavo inspirou fundo, encarando as barras paralelas. O desafio parecia quase impossível. Cada músculo de suas pernas protestava, e cada memória do acidente parecia gritar para que desistisse. Mas havia algo diferente naquela tarde. Algo na determinação de Maitê, na alegria contagiante de Yasmin, que acendia uma chama interior que ele pensava ter perdido. "Vamos, papai!" exclamou Yasmin, segurando levemente a mão dele. "Eu sei que você consegue!" Ele sorriu, surpreso consigo mesmo. A presença da filha em Maitê tinha um efeito inesperado. Seu corpo respondia melhor e a mente mais receptiva. Cada toque dela era um lembrete de inocência e fé, elementos que nenhuma ciência poderia substituir. Maitê segurou Gustavo pela cintura, posicionando o arnês enquanto explicava cada movimento. Lembre-se, não pense no tempo nem na duração. Concentre-se apenas em sentir o peso do seu corpo e como ele se apoia nas pernas. A mente dita o ritmo, mas a intenção faz o corpo responder. Yasmin, sempre atenta, imitava cada gesto da mãe, repetindo movimentos desajeitados, mas cheios de entusiasmo. Gustavo observava as pequenas mãos tocando seus pés, seus tornozelos e joelhos, sentindo cada gesto como se fosse uma chave que destrancava partes de si mesmo que estavam adormecidas há anos. O sol da tarde banhava o terraço, iluminando cada detalhe. As sombras se estendiam lentamente, mas dentro daquele espaço havia uma luz própria, a luz da esperança, do esforço compartilhado e da conexão genuína. Gustavo respirava fundo, tentando canalizar toda a força que lhe restava, sentindo cada músculo reagir ao estímulo, cada fibra vibrar com a possibilidade de movimento. "Mais um passo, papai!" gritou Yasmin, batendo palmas. "Você consegue!" Com esforço tremendo, Gustavo conseguiu deslocar o pé direito alguns centímetros à frente. Um arrepio percorreu sua coluna e um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Maitê sentiu a mesma emoção, mas manteve a calma, continuando a orientar cada gesto, cada ajuste, garantindo que ele permanecesse seguro. "Isso mesmo, Gustavo", disse ela. "Pequenos passos, um de cada vez. O importante é sentir o movimento, não apressar o progresso."
A pequena Yasmin, vibrando de alegria, tentou imitar o gesto, batendo palmas e encorajando cada movimento de Gustavo com uma energia que parecia quase mágica. Ele riu, uma risada que não surgia há anos, quebrando a tensão acumulada, preenchendo o terraço com um som inesperadamente leve e genuíno. No entanto, a tranquilidade foi interrompida abruptamente pela entrada de Heloísa. Seus passos firmes ecoaram pelo espaço e sua voz cortante carregava incredulidade e hostilidade. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, avançando em direção ao trio. "Que absurdo é esse?" Maitê ficou rígida, segurando Yasmin contra si, tentando controlar a situação. "Senhor Heloísa, estávamos apenas realizando um procedimento terapêutico para ajudar Gustavo. Cada movimento foi cuidadosamente planejado." Heloísa riu, um som frio e debochado, olhando Gustavo com desprezo. "Um procedimento terapêutico? Sério? Uma simples empregada acha que pode substituir anos de especialistas?" Gustavo, com o peito erguido e mãos firmes nas barras paralelas, não desviou o olhar. Havia algo dentro dele que não permitia mais que a incredulidade de Heloísa o abalasse. A presença de Maitê e de Yasmin havia despertado uma força que ele não sabia possuir. "Cada um tem sua função", respondeu Gustavo, com voz firme. "E a minha agora é acreditar no que ainda posso conquistar, não no que outros dizem ser impossível." Heloísa franziu a testa, chocada com a resposta. A arrogância que costumava intimidar qualquer um não tinha efeito diante daquela determinação silenciosa. Yasmin, incapaz de conter a emoção, deu um passo à frente e disse, com a voz trêmula, mas cheia de coragem: "Senhora Heloísa, não fale assim com minha mãe." Heloísa riu, desta vez mais sarcástica. "E quem é você para me desafiar, criança?" Mas Gustavo, em pé, sentiu algo mudar. Ele não estava apenas se defendendo, estava afirmando sua própria vontade. "Heloísa", disse, mantendo o olhar fixo, "você tem 10 minutos para recolher suas coisas e deixar esta casa. Permanecer aqui não é mais uma opção." Heloísa piscou, incrédula, tentando manter a compostura. Tentou sorrir, tentou usar charme e manipulação, mas tudo era inútil diante da força que Gustavo havia adquirido não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto Heloísa recuava, Maitê segurava Yasmin, emocionada. As lágrimas escorriam, mas havia orgulho, ternura e alívio em seu olhar. Yasmin gritava de felicidade, abraçando o pai e a mãe, celebrando o primeiro passo de muitos que ainda viriam. "Conseguimos, mamãe!" exclamou. "Ele conseguiu se levantar!" Gustavo, exausto, mas iluminado por uma paz inédita, apoiou-se nas barras e respirou profundamente. O suor cobria seu rosto, mas também brilhava com a sensação de conquista. Já acordada e radiante, circulava pelo quarto, interrompendo o momento de concentração com seu entusiasmo. "Papai, você consegue! Lembre-se do que eu disse ontem. Milagres são como flores. Primeiro a gente planta, depois rega, e então, um dia, elas crescem." O sorriso de Gustavo tornou-se mais verdadeiro. As palavras da filha de Maitê ecoavam em sua mente como mantras de coragem. Ele apoiou as mãos nas barras paralelas e lentamente começou a se levantar, sentindo o peso do corpo nos tornozelos, nos joelhos e na coluna. Cada pequeno movimento exigia esforço, mas também oferecia a recompensa imediata de sentir que algo, antes impossível, agora era tangível. "Muito bem, papai!" gritou Yasmin, batendo palmas com entusiasmo infantil. "Isso mesmo, você está indo muito bem!" Maitê aproximou-se e ajustou a posição do arnês, suas mãos firmes, mas delicadas, transmitindo segurança e confiança. "Cada passo é um avanço", explicou ela. "Não se preocupe com o tempo. Preste atenção na sensação, no seu corpo respondendo. Você está reconstruindo a sua força, não apenas as pernas, mas a sua fé." Gustavo fechou os olhos por um instante, respirando profundamente. Ele podia sentir a tensão nos músculos se dissolvendo gradualmente e uma sensação de calor e formigamento percorrendo suas pernas, sinais de que o corpo respondia às tentativas repetidas, ao toque cuidadoso de Maitê e à energia contagiante de Yasmin.
De repente, um som familiar interrompeu o ambiente tranquilo. A risada ríspida de Heloísa ecoou pelos corredores da mansão, trazendo de volta lembranças da hostilidade e do desprezo que Gustavo aprendera a ignorar. Ela surgiu no vão da porta cruzando os braços, a expressão carregada de ceticismo e impaciência. "Isso novamente?" disse, com um tom que pretendia intimidar. "Um simples exercício e vocês acham que ele vai milagrosamente andar? Não se engane, nada disso substituirá especialistas." Maitê permaneceu calma, erguendo um braço em gesto de proteção a Yasmin e respondendo com firmeza: "Senhora Heloísa, não é sobre milagres, é sobre confiança, consistência e estímulo. Estamos respeitando os limites de Gustavo e incentivando cada resposta do corpo dele." Gustavo, ainda em pé, sentiu uma onda de raiva misturada à determinação. Pela primeira vez, sua própria voz surgiu para silenciar a arrogância de Heloísa. "Não é sobre substituir ninguém, é sobre acreditar em mim mesmo e fazer o que é possível. Eu decido o que é melhor para meu corpo." A frustração de Heloísa aumentou, mas ela percebeu que Gustavo não cedia. Sua autoridade tradicional parecia inútil diante da nova força que surgia nele. Yasmin, sempre intuitiva, segurou levemente a mão de Gustavo e murmurou: "Papai, as flores crescem melhor quando a gente acredita nelas. Não deixe que ninguém apague a luz delas." Gustavo sentiu as palavras penetrando em sua mente e coração. Cada pequena frase da filha de Maitê era uma confirmação de que sua determinação estava correta. Ele se apoiou nas barras e deu mais um passo, quase imperceptível, mas que para ele era um marco gigantesco. "Isso!" exclamou Maitê, encorajando-o. "Cada avanço conta. Sinta cada movimento, cada resposta. Não se preocupe com o que os outros pensam. Este é o seu momento." Heloísa, percebendo que não conseguiria intimidar Gustavo, fez uma pausa. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas também de surpresa. Não era possível que alguém pudesse resistir à pressão emocional e ainda se erguer com tanta força. "Muito bem", disse ela, tentando controlar o tom. "Mas ainda acho que você exagera, Gustavo. Um pequeno progresso não significa que a lesão foi superada." Ele sorriu levemente, sentindo uma confiança crescente. "Talvez você esteja certa", respondeu, "mas também aprendi que o impossível só existe até a primeira tentativa bem-sucedida. Cada pequeno avanço importa." Maitê ajustou o arnês novamente, garantindo que ele estivesse confortável e seguro. Yasmin observava fascinada cada gesto, cada movimento. Pai, o entusiasmo infantil preenchia o quarto, equilibrando a tensão e tornando o ambiente leve, mesmo diante de desafios físicos e emocionais. "Papai, olha!" gritou a menina. "Você está quase totalmente em pé." Gustavo ergueu o olhar, percebendo que de fato estava mais firme, mais equilibrado. A sensação de autonomia que surgia era quase mágica e, pela primeira vez em meses, ele sentiu que não estava limitado pelas correntes da frustração ou do medo. "Isso é incrível", disse Maitê, com um sorriso que irradiava confiança e cuidado. "Cada passo seu é um testemunho de coragem e dedicação. Estamos reconstruindo algo muito maior que força física. Estamos reconstruindo a sua fé em si mesmo." A tarde avançava lentamente e cada pequeno progresso se transformava em um motivo de celebração. Gustavo, embora exausto, sentia a energia positiva envolvendo-o, a luz do sol penetrando nas janelas, refletindo nos olhos de Maitê e de Yasmin. Cada gesto delas era como um lembrete de que ele não estava sozinho e que juntos poderiam desafiar qualquer obstáculo. Finalmente, após uma série de exercícios, Gustavo se sentou novamente na cadeira, mas desta vez o peso da frustração havia diminuído. O suor ainda escorria pelo seu rosto, mas havia um brilho nos olhos que antes não existia, a centelha da esperança e da realização. "Conseguimos", disse Yasmin, correndo para abraçá-lo. "Você conseguiu!" Maitê juntou-se ao abraço, os três unidos por um sentimento que transcendia dor, medo ou dúvida. A tensão da manhã deu lugar a uma sensação profunda de vitória, de vínculo e de confiança renovada.
Enquanto o sol se punha, o trio permaneceu ali, celebrando não apenas os movimentos físicos conquistados, mas a reconstrução de corações e da crença de que o amor, a paciência e a fé podem superar até os desafios mais profundos. Os dias seguintes tornaram-se uma rotina de descobertas e pequenas vitórias. Cada manhã trazia consigo a mesma tensão misturada à esperança. Gustavo acordava com a sensação de que algo dentro dele estava mudando, uma energia que, embora sutil, o incentivava a continuar. Maitê estava sempre presente, ajustando o arnês, preparando óleos aromáticos e incentivando cada movimento, enquanto Yasmin preenchia os espaços vazios com sua alegria contagiante. "Papai, você se lembra de ontem?" perguntou a menina, já animada, enquanto entrava no quarto com o cabelo bagunçado e um sorriso largo. "Eu disse que milagres são como flores." Gustavo sorriu, sentindo um calor inesperado no peito. Cada palavra de Yasmin parecia penetrar em sua mente, lembrando-o de que havia uma razão para cada esforço, cada tentativa. "Eu lembro", respondeu, tentando imitar a energia da filha, "e estou pronto para continuar." Maitê aproximou-se, segurando o arnês com cuidado, e explicou o plano do dia. "Hoje vamos tentar alguns movimentos mais independentes, Gustavo. Não é para andar ainda, mas para sentir o controle sobre as pernas. O corpo responde melhor quando percebemos que podemos influenciar cada movimento." Yasmin pulava de um lado para outro, cheia de entusiasmo, segurando a pequena bola de massagem que trazia consigo. "Posso ajudar também, mamãe?" perguntou, os olhos brilhando de determinação. "Claro, minha pequena", respondeu Maitê, sorrindo, "mas lembre-se de ser delicada. Papai ainda está se acostumando." Gustavo apoiou-se nas barras paralelas, sentindo novamente o peso do corpo nos tornozelos, nos joelhos, na coluna. Cada pequeno movimento exigia esforço, mas a sensação de avanço tornava tudo mais suportável. Maitê ajustou o arnês, garantindo que ele estivesse seguro e confortável. "Vamos devagar", disse ela, com a voz firme, mas suave. "Sinta cada movimento. Seu corpo está respondendo, basta confiar nele." Yasmin aproximou-se e colocou suas mãos pequenas, porém firmes, sobre os pés de Gustavo. Cada toque infantil parecia enviar uma mensagem de incentivo ao corpo dele, como se o entusiasmo da menina pudesse estimular os músculos a se mover. Físico, mas a reconstrução da confiança, da esperança e da fé em um futuro melhor. As semanas seguintes trouxeram novas conquistas. Gustavo começou a perceber os pequenos movimentos de seus pés e tornozelos de forma mais clara. Cada sessão de fisioterapia era marcada por risadas, encorajamentos e celebrações de progresso, por menor que fosse. Yasmin se tornara uma companheira inseparável, suas mãos pequenas ajudando a transmitir confiança e entusiasmo ao pai, enquanto Maitê coordenava cada passo com atenção e cuidado. Mesmo diante de obstáculos ou ceticismo externo, Gustavo descobriu que sua força interior crescia, impulsionada pelo amor e pela dedicação de quem realmente acreditava nele. A cada dia, o corpo respondia de maneira mais consistente, e o coração, antes fechado e endurecido, começava a se abrir novamente, preenchido por esperança, amor e determinação. Os dias avançavam e cada sessão de exercícios era mais do que simples movimentos. Eram lições de paciência, resiliência e conexão. Gustavo, agora mais confiante, sentia que suas pernas respondiam com uma clareza maior, enquanto Maitê ajustava cada detalhe com precisão e carinho. A presença de Yasmin transformava cada esforço em uma celebração. "Papai, hoje eu trouxe algo especial!" exclamou a menina, entrando no quarto com um cesto de bolas de cores diferentes. "Podemos usar para brincar e fortalecer suas pernas." Gustavo sorriu, sentindo uma onda de ternura percorrer seu peito. Cada gesto de Yasmin era um lembrete de que havia amor genuíno ao seu redor, algo que antes parecia impossível de alcançar. "Ótima ideia, minha pequena", disse ele, com voz firme mas carregada de emoção. "Vamos experimentar." Maitê posicionou o arnês com cuidado, ajustando as barras paralelas de forma que Gustavo pudesse se apoiar com segurança. "Hoje vamos tentar movimentos mais coordenados", explicou Maitê, a voz calma, porém firme. "Não se preocupe com perfeição. Cada gesto que você consegue fazer é uma vitória."
Yasmin colocou a primeira bola entre os pés do pai, incentivando-a a movê-la com pequenas pressões. Gustavo concentrou-se, sentindo cada músculo responder, cada fibra do corpo se reanimando aos poucos. Isso, disse Maitê, ajustando a postura dele. Sinta o controle, sinta que você pode influenciar seus movimentos. Cada toque, cada pressão é um passo em direção à independência. O som das risadas de Yasmin preenchia o ambiente, misturado ao ritmo cadenciado da respiração de Gustavo. Cada sessão parecia um ritual de confiança e determinação, um lembrete diário de que, apesar das limitações, o progresso era possível. "Papai, você está conseguindo!" exclamou Yasmin, os olhos brilhando de entusiasmo. "Suas pernas estão despertando." Gustavo fechou os olhos, absorvendo cada palavra, cada toque, cada estímulo. A sensação de controle sobre os movimentos, embora mínima, já o fazia sentir que estava recuperando algo que julgava perdido para sempre. No meio da sessão, a porta se abriu novamente. Heloísa entrou, observando a cena com desdém e incredulidade. "Isso não vai durar", disse ela, a voz carregada de sarcasmo. "Você realmente acredita que uma criança e uma empregada podem superar anos de ciência e tratamentos médicos?" Maitê respirou fundo, mantendo a calma. "Não se trata de substituir especialistas", respondeu com firmeza. "É sobre estimular a mente e o corpo, acreditar nas possibilidades e respeitar os limites. Gustavo está seguro e cada movimento é controlado." Gustavo ergueu a cabeça, olhando diretamente para Heloísa. Pela primeira vez, sentiu-se confiante para afirmar sua autonomia. "É sobre acreditar em mim mesmo", disse com firmeza, "e é isso que estou fazendo." Heloísa bufou, tentando manter o controle da situação, mas o olhar de Gustavo transmitia algo que nenhuma palavra poderia derrubar: determinação e coragem. "E você acha que pode andar com isso?" perguntou Heloísa, a voz carregada de dúvida e ironia. Gustavo apertou as barras paralelas, respirando fundo. Cada pequeno movimento era acompanhado por Maitê, que ajustava o arnês e estimulava os músculos certos, enquanto Yasmin observava com atenção, pronta para incentivar o pai a cada avanço. "Não é sobre andar ainda", disse ele, a voz firme, "mas sobre reconhecer o que posso fazer e continuar tentando. E cada vez que me esforço, aprendo mais sobre meu corpo e sobre mim mesmo." A tensão no ambiente começou a se dissolver, substituída por uma atmosfera de esforço compartilhado e esperança. Mesmo Heloísa não conseguiu esconder um certo choque ao ver a firmeza de Gustavo. "Muito bem", disse ela, tentando controlar o tom, "mas não se iluda, um pequeno avanço não significa recuperação total." "Talvez não", respondeu Gustavo, os olhos brilhando de determinação. "Mas significa que posso tentar, que posso acreditar e avançar. E isso, para mim, já é um começo." A sessão prosseguiu com exercícios de equilíbrio, movimentos coordenados dos pés e tornozelos e alongamentos cuidadosamente guiados por Maitê. Yasmin participava ativamente, cada gesto infantil transmitindo uma confiança contagiante. A conexão entre eles criava um ambiente único, onde a esperança e a determinação se entrelaçavam. Ao final da manhã, Gustavo voltou para a cadeira de rodas, exausto, mas satisfeito. Yasmin correu para abraçá-lo, enquanto Maitê se aproximava com um sorriso sereno, observando o brilho de satisfação nos olhos dele. "Você conseguiu", disse Yasmin, os olhos brilhando de emoção. "Papai, você realmente está avançando." Gustavo respirou fundo, sentindo a realização de cada esforço. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que o caminho à frente, embora desafiador, podia ser trilhado com confiança e coragem. "Isso é só o começo", disse Maitê, tocando o braço dele com carinho. "Cada dia traz novas oportunidades de crescimento e progresso." O sol da manhã iluminava o quarto, refletindo nas paredes e nos móveis, como testemunha silenciosa de um renascimento. Gustavo, Maitê e Yasmin permaneceram ali, celebrando não apenas o progresso físico, mas a reconstrução da confiança, da esperança e da fé em um futuro melhor. Nas semanas seguintes, cada sessão trouxe pequenas conquistas. O controle sobre os movimentos melhorava, o equilíbrio se tornava mais estável e a confiança de Gustavo aumentava a cada passo, mesmo que apenas simbólico.
O esforço físico era intenso, mas a recompensa emocional era ainda maior. Yasmin tornava-se uma parceira inseparável, suas mãos pequenas transmitindo incentivo e alegria, enquanto Maitê coordenava cada exercício com precisão e dedicação. Mesmo diante de obstáculos ou ceticismo externo, Gustavo descobriu que sua força interior crescia, impulsionada pelo amor e pela atenção genuína daqueles que acreditavam nele. O corpo respondia cada vez melhor, e o coração, antes fechado e endurecido, começava a se abrir novamente, preenchido por esperança, confiança e amor. Cada movimento, cada gesto de incentivo de Maitê ou de Yasmin ajudava a reconstruir não apenas a força física, mas a confiança e a autoestima de Gustavo. Ao final de cada dia, a sensação de realização preenchia o quarto. Cada sessão terminava com sorrisos, abraços e palavras de encorajamento. O progresso, embora gradual, era constante e sólido, reforçando a importância da paciência, da persistência e do amor no processo de recuperação. Mesmo em momentos de dúvida ou cansaço, Gustavo aprendeu a valorizar cada avanço, por menor que fosse, reconhecendo que cada esforço contribuía para a reconstrução de sua vida e de sua confiança. A rotina de exercícios se transformou em um ritual de esperança e renovação, onde cada vitória, mesmo que simbólica, era celebrada com entusiasmo e gratidão. A manhã começou com um leve sol filtrando-se pelas cortinas do quarto. Gustavo, ainda com a respiração ritmada do esforço do dia anterior, olhou para Maitê e Yasmin com um misto de expectativa e determinação. Hoje seria um passo importante, sair da cadeira de rodas com o apoio mínimo do arnês. Hoje vamos tentar algo diferente, disse Maitê, ajustando os apoios e barras paralelas. Quero que você confie no que sente e não apenas no que vê. Cada pequeno movimento é um avanço. Yasmin, empolgada, saltitou ao lado do pai, segurando uma pequena bola azul como se fosse um amuleto de coragem. Papai, lembra do que eu disse? Exclamou. Milagres começam com pequenas sementes. Vamos plantar hoje mais uma. Gustavo sorriu, sentindo o calor daquelas palavras. Era incrível como uma criança podia transmitir tanta confiança e motivação. Ele respirou fundo e apoiou as mãos nas barras, sentindo a tensão nos braços e a força necessária para sustentar o próprio peso. Vamos começar devagar, orientou Maitê. Não se preocupe com distância ou duração, apenas com equilíbrio e percepção do corpo. O primeiro movimento foi lento, quase imperceptível, mas suficiente para que um arrepio de esperança percorresse Gustavo. Cada músculo parecia acordar de um sono profundo, respondendo aos estímulos que Maitê aplicava com precisão. Isso mesmo, encorajou ela. Sinta seus pés, sinta suas pernas, elas ainda têm força. Yasmin não conseguia conter a alegria e batia palmas, incentivando o pai com energia contagiante. Você consegue, papai! Você é forte! No entanto, a rotina de progresso foi interrompida abruptamente. A porta se abriu e Heloísa entrou com um ar de superioridade. O semblante dela carregava ceticismo e uma frieza quase cortante. Mais uma vez, vejo que se cercou de teatro e infantilidade, disse ela, observando Gustavo e Yasmin. Acha que uma menina e uma empregada podem substituir anos de tratamento especializado? Maitê manteve a calma, respirando fundo. Não substituímos, senhora, respondeu com firmeza. Estamos estimulando a mente e o corpo simultaneamente. Cada gesto é planejado e seguro. Gustavo está confortável e consciente de cada movimento. Gustavo ergueu a cabeça, encarando Heloísa. Pela primeira vez, sentiu-se forte o suficiente para afirmar: não se trata de substituir ninguém, trata-se de acreditar em mim mesmo. Heloísa bufou, tentando manter a autoridade. Isso é puro teatro. Você realmente acredita que poderá andar com isso? Gustavo apertou as barras, sentindo o peso de sua determinação e de sua própria fé. Cada pequena contração dos músculos era um lembrete de que algo dentro dele ainda lutava para se reconectar com o corpo. Não é sobre andar agora, respondeu ele. É sobre reconhecer que posso me mover e continuar tentando. Isso já é uma vitória. Maitê aproximou-se e ajustou o arnês, garantindo que cada ponto de suporte estivesse correto.
Cada esforço que você faz, Gustavo, fortalece não só os músculos, mas também a confiança e a mente. É uma integração completa. Yasmin, curiosa, perguntou: Papai, e se você cair? Então eu tento de novo, respondeu Gustavo, sorrindo com o brilho nos olhos da filha. E você estará aqui para me apoiar, como sempre. A tensão no ar começou a ceder. Heloísa permanecia presente, mas seu olhar revelou surpresa diante da firmeza de Gustavo e da coordenação precisa de Maitê. Ele já não era mais o homem limitado pelo medo e pelo ceticismo. Agora era alguém disposto a enfrentar seus próprios limites com coragem e esperança. Cada movimento do dia envolveu pequenas conquistas. Transferir o peso de um pé para outro, sentir a planta do pé tocar o chão com leveza, perceber contrações musculares antes inexistentes. Cada gesto era acompanhado pela orientação tranquila de Maitê e pela energia contagiante de Yasmin. Ao final da sessão, Gustavo conseguiu permanecer de pé por mais tempo do que jamais havia imaginado. Suas pernas, embora ainda frágeis, respondiam de forma consistente e coordenada. Ele respirava profundamente, absorvendo cada sensação e reconhecendo a força que redescobria dentro de si. "Vocês viram isso?" exclamou Yasmin, os olhos brilhando de orgulho. "Ele conseguiu!" Maitê sorriu, sentindo uma onda de emoção silenciosa. "Sim, meu amor, ele está cada vez mais forte", disse, enquanto ajustava o arnês para a transferência de volta à cadeira de rodas. "Mas o mais importante é que ele está aprendendo a confiar no próprio corpo novamente." Gustavo sentiu o abraço de Maitê e o toque das mãos de Yasmin em seus ombros, preenchendo-o com calor e segurança. Pela primeira vez em meses, sentiu-se verdadeiramente apoiado e motivado a continuar. Nos dias seguintes, cada sessão trouxe pequenas, mas significativas melhorias. O corpo de Gustavo respondia com mais firmeza e sua mente, antes dominada pelo medo e pela frustração, agora se abria para possibilidades que ele julgava perdidas. Yasmin participava ativamente, incentivando cada movimento, celebrando cada avanço com entusiasmo infantil e genuíno. A rotina se consolidou em um ritual de esperança e aprendizado. Maitê aplicava toques precisos, alternando estímulos de calor e frio, alongamentos e exercícios passivos, enquanto Gustavo se concentrava em sentir cada movimento, cada resposta de seu corpo. A confiança de Gustavo crescia a cada dia. Ele não apenas reconhecia seus limites, mas também começava a entender que poderia superá-los gradualmente. Cada sessão era uma prova de que a paciência, a persistência e o amor compartilhado entre ele, Maitê e Yasmin eram mais poderosos do que qualquer dúvida externa. Ao final de cada dia, após o esforço físico, vinha a recompensa emocional, abraços, palavras de encorajamento e a alegria contagiante de Yasmin, que ria e pulava ao redor deles. Gustavo sentia que, mesmo em meio às dificuldades, a reconstrução de sua força e confiança era possível. "Hoje você foi incrível, papai", disse Yasmin abraçando-o. "Está cada vez mais perto de andar de verdade." Gustavo respirou fundo, absorvendo cada palavra, cada gesto. Ele sabia que o caminho seria longo e exigiria esforço contínuo, mas sentia pela primeira vez em muito tempo que estava preparado para enfrentá-lo com coragem e fé. Maitê, observando a cena, sentiu uma profunda gratidão, não apenas pelo progresso físico de Gustavo, mas pelo vínculo que se fortalecia entre eles. O ambiente de confiança, paciência e amor transformava cada desafio em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão emocional. A tarde avançou e o quarto se tornou um espaço de renascimento, onde cada movimento era celebrado, cada vitória reconhecida. A sensação de controle sobre o próprio corpo, mesmo que mínima, era suficiente para reacender a chama da esperança e da determinação em Gustavo. Mesmo diante do ceticismo ou da presença ocasional de Heloísa, a força do vínculo entre Gustavo, Maitê e Yasmin se mostrava invencível. Cada sessão consolidava não apenas músculos e articulações, mas também confiança, autoestima e a certeza de que a recuperação era possível, desde que houvesse paciência, persistência e amor genuíno.
Ao final do dia, enquanto o sol se punha, Gustavo se apoiou na cadeira de rodas, exausto, mas sorrindo. Yasmin correu para abraçá-lo e Maitê permaneceu ao lado dele, observando o progresso com um sorriso sereno. Pela primeira vez, Gustavo sentiu que estava no caminho certo, não apenas para recuperar movimentos, mas para reconstruir sua vida de forma completa, cercado por aqueles que acreditavam nele e compartilhavam cada passo do processo. A manhã seguinte trouxe consigo uma atmosfera diferente. A luz suave do sol atravessava as janelas, aquecendo o quarto de Gustavo de forma reconfortante. Ele se sentia diferente, mais desperto para cada sensação em seu corpo. O dia prometia ser um desafio maior, mas também uma oportunidade de consolidar a confiança que vinha construindo com Maitê e Yasmin. Hoje vamos avançar um pouco mais, disse Maitê, ajustando o arnês com cuidado, observando cada detalhe do equipamento e garantindo que tudo estivesse seguro. Não é sobre velocidade, é sobre percepção. Você precisa sentir cada passo antes de tentar dar outro. Yasmin, com sua energia contagiante, segurava a mão do pai enquanto corria firme, e sua mente, antes dominada pelo medo e frustração, agora se abria para possibilidades que julgava perdidas. Yasmin participava ativamente, incentivando cada movimento, celebrando cada avanço com entusiasmo infantil. A rotina se consolidou em um ritual de esperança e aprendizado. Maitê aplicava toques precisos, alternando estímulos de calor e frio, alongamentos e exercícios passivos, enquanto Gustavo se concentrava em sentir cada resposta de seu corpo. A confiança de Gustavo crescia. Ele não apenas reconhecia seus limites, mas começava a entender que poderia superá-los gradualmente. Cada sessão era uma prova de que a paciência, persistência e o amor compartilhado entre ele, Maitê e Yasmin eram mais poderosos do que qualquer dúvida externa. Ao final de cada dia, após o esforço físico, vinha a recompensa emocional, abraços, palavras de encorajamento e a alegria contagiante de Yasmin, que ria e pulava ao redor deles. Gustavo sentia que, mesmo em meio às dificuldades, a reconstrução de sua força e confiança era possível. "Hoje você foi incrível, papai", disse Yasmin, abraçando-o. "Está cada vez mais perto de andar de verdade." Gustavo respirou fundo, absorvendo cada palavra e gesto. Ele sabia que o caminho seria longo e exigiria esforço contínuo, mas sentia pela primeira vez em muito tempo que estava preparado para enfrentá-lo com coragem e fé. Maitê, observando a cena, sentiu uma profunda gratidão. Não apenas pelo progresso físico de Gustavo, mas pelo vínculo que se fortalecia entre eles. O ambiente de confiança, paciência e amor transformava cada desafio em oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão emocional. A tarde avançou e o quarto se tornou um espaço de renascimento, onde cada movimento era celebrado, cada vitória reconhecida. A sensação de controle sobre o próprio corpo, mesmo que mínima, reacendia a esperança e a determinação em Gustavo. Mesmo diante do ceticismo de Heloísa, a força do vínculo entre Gustavo, Maitê e Yasmin se mostrava invencível. Cada sessão consolidava não apenas músculos e articulações, mas confiança, autoestima e a certeza de que a recuperação era possível, desde que houvesse paciência, persistência e amor genuíno. Ao final do dia, enquanto o sol se punha, Gustavo se apoiou na cadeira de rodas, exausto, mas sorrindo. Yasmin correu para abraçá-lo e Maitê permaneceu ao lado dele, observando o progresso com um sorriso sereno. Pela primeira vez, Gustavo sentiu que estava no caminho certo, não apenas para recuperar movimentos, mas para reconstruir sua vida de forma completa, cercado por aqueles que acreditavam nele e compartilhavam cada passo do processo. A manhã seguinte chegou com uma luz dourada que banhava o quarto de Gustavo, anunciando um novo dia cheio de possibilidades. Ele despertou com uma sensação de leveza incomum, como se a determinação que crescera dentro dele nas últimas semanas tivesse encontrado uma morada permanente. A lembrança da última sessão com Maitê e Yasmin ainda brilhava em sua mente. O primeiro instante em que conseguira se manter de pé sozinho, mesmo que por segundos, carregava agora um peso de conquista que nenhum obstáculo externo poderia apagar.
Bom dia, papai! Gritou Yasmin, correndo para a cama e pulando sobre o cobertor, seus olhos brilhando de entusiasmo. Hoje vamos fazer você andar mais longe. Gustavo sorriu, sentindo o coração aquecido pelo amor e energia da filha. Ele apoiou-se nas barras paralelas e, com Maitê ao seu lado, iniciou os exercícios do dia. Cada movimento era coordenado com precisão, Maitê guiando seus braços, ajustando o arnês, incentivando a postura e Yasmin oferecendo apoio moral com sua energia contagiante. Lembre-se, Gustavo, disse Maitê com a voz calma e firme. Não se trata apenas de força física, é sobre sentir cada parte do corpo reagir. A mente precisa acreditar para que o corpo siga. O desafio daquele dia era maior, caminhar alguns passos com o auxílio do arnês e das barras paralelas. Gustavo respirou fundo, os músculos tensos e começou. Um passo de cada vez, sentindo cada reação das pernas, cada contração nos quadríceps e panturrilhas, cada pressão nos pés tocando o chão. Yasmin clamava a cada pequeno avanço. Isso, papai! Está indo muito bem! Estou orgulhosa de você! No entanto, a tranquilidade do momento foi interrompida novamente pela entrada inesperada de Heloísa. Ainda com essas brincadeiras ridículas, disse ela com a voz cortante. Acha mesmo que essa criança e a auxiliar doméstica podem substituir anos de treinamento médico especializado? Gustavo, agora mais seguro de si, ergueu o olhar e respondeu com firmeza. Não é sobre substituir ninguém, é sobre acreditar em mim mesmo. Maitê aproximou-se para apoiar a explicação. Cada movimento é seguro e planejado, senhora Heloísa. Não estamos substituindo tratamentos, estamos estimulando a mente e o corpo para recuperar a confiança que é essencial em qualquer progresso. Heloísa bufou, incrédula, e respondeu com ironia. Teatro infantil, vocês realmente acreditam que isso funciona? Não é teatro, respondeu Gustavo, os braços firmes nas barras. É sobre perceber que cada gesto conta, cada esforço, cada tentativa me faz avançar. O ambiente ficou carregado de tensão, mas Gustavo sentiu algo novo, a segurança em seu próprio corpo e a convicção de que não cederia mais às imposições de Heloísa. Ele deu um passo significativo com a ajuda mínima do arnês e do apoio de Maitê, sentindo o peso de seu corpo equilibrado entre os braços e as pernas que lentamente começavam a obedecer. É isso! Gritou Yasmin, pulando de alegria. Papai está se movendo! Cada passo era celebrado como uma vitória. Gustavo sentiu que o corpo respondia, que cada músculo despertava de um sono prolongado. Maitê, com precisão, ajustava cada movimento, estimulando áreas específicas, aplicando pequenas variações de pressão e ritmo, incentivando a coordenação e a força. Mesmo diante do ceticismo de Heloísa, a determinação de Gustavo crescia. Ele não estava mais apenas reagindo, estava agindo, sentindo o próprio corpo reagir e percebendo a importância de cada tentativa. Concentração e paciência, disse Maitê suavemente. Cada passo que você dá é uma vitória, mesmo que pequena. Não se apresse, sinta cada movimento. Yasmin, observando cada avanço, não conseguiu conter as lágrimas de alegria. Você está conseguindo, papai! Exclamou, pulando de um lado para o outro, vibrando com cada passo. Gustavo sentiu um misto de exaustão e orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se capaz de controlar o próprio corpo e perceber que a superação vinha não apenas de esforço físico, mas da fé compartilhada e do incentivo constante de Maitê e Yasmin. Heloísa, percebendo que a situação fugia ao seu controle, tentou intervir novamente, mas Gustavo, com uma determinação calma, falou: Senhora Heloísa, não se trata de você, trata-se de mim e do meu esforço. Se não pode apoiar, pelo menos não atrapalhe. O olhar firme de Gustavo era suficiente para que Heloísa recuasse. Ela percebeu que não poderia quebrar a confiança que ele construíra com Maitê e Yasmin. Cada pequeno passo que ele dava era uma declaração silenciosa de independência e força.
A sessão prosseguiu com avanços significativos. Gustavo conseguiu dar vários passos sem depender totalmente do arnês, sentindo o equilíbrio retornar gradualmente. Maitê corrigia posturas e apoiava movimentos delicadamente, enquanto Yasmin celebrava cada conquista com entusiasmo contagiante. No final do dia, Gustavo se apoiou nas barras paralelas, exausto, mas com um sorriso iluminando o rosto. Pela primeira vez, sentiu que estava realmente avançando, que o caminho da recuperação estava se tornando concreto e possível. Ele olhou para Maitê, a mulher que havia transformado sua vida com paciência e amor. "Você aceita ser minha esposa?" perguntou, com voz firme, mas carregada de emoção. Maitê, surpresa, sorriu, as lágrimas rolando pelo rosto. "Sim, Gustavo, eu aceito." Yasmin, vibrando ao redor deles, exclamou: "Eu também te amo, papai!" O abraço coletivo selou aquele momento. Não era apenas a vitória de um corpo que se ergueu novamente, mas a de corações que haviam aprendido a confiar, a amar e a acreditar na possibilidade de milagres. Meses depois, com a ajuda de um andador, Gustavo entrou na igreja, Maitê esperando no final do corredor com Yasmin ao lado, segurando um buquê. Ele, que havia perdido tudo, agora tinha o que realmente importava: uma família, esperança e amor verdadeiro. Maitê, segurando suas mãos: "Antes de você, achava que minha vida estava em ruínas. Você não só cultivou novas flores, mas curou as raízes que pensei perdidas." Maitê sorriu, as lágrimas refletindo a luz do sol poente. "As raízes são invisíveis, mas sustentam a árvore. E você, Gustavo, é a árvore que hoje floresce." Juntos, observaram Yasmin correr entre as flores, rindo, e compreenderam que, quando cuidados com amor, até as cicatrizes podem florescer. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu medo ou dúvida. Sentiu gratidão, força e a certeza de que o caminho para a recuperação estava apenas começando, mas que seria percorrido com coragem, amor e paciência. Maitê observou a cena com um sorriso tranquilo, sabendo que cada esforço, cada toque, cada incentivo estava transformando Gustavo não apenas fisicamente, mas emocionalmente, consolidando a base para o que viria. Passos mais firmes, equilíbrio real e uma vida reconectada com confiança e esperança. Gustavo respirou fundo, sentindo o coração pulsar com intensidade e alegria. Olhou para as pernas e percebeu o potencial que ainda havia nelas. E, com o olhar voltado para Maitê e Yasmin, sentiu que não estava sozinho, nunca mais estaria. A família que formaram, o vínculo que construíram, seria a base de cada vitória futura, cada passo firme, cada conquista que o aguardava. O dia amanheceu com uma brisa suave que atravessava as janelas do quarto de Gustavo, trazendo consigo a sensação de renovação. Ele despertou com a determinação pulsando ainda mais forte dentro de si. Cada treino recente, cada pequeno avanço, parecia ter plantado uma semente de esperança em seu corpo e em sua mente. Yasmin, sempre cheia de energia, estava ansiosa para acompanhar mais uma sessão de exercícios, pronta para incentivar o pai com a alegria que só uma criança pode ter. "Bom dia, papai! Hoje eu vou contar os passos com você!" gritou Yasmin, correndo para abraçá-lo antes mesmo de ele sair da cama. Gustavo sorriu, sentindo o calor do amor da filha envolver todo o ambiente. Ele sabia que cada incentivo dela era tão poderoso quanto qualquer estímulo físico. Maitê entrou logo em seguida, ajustando o arnês com cuidado, seus olhos revelando a confiança tranquila que transmitia a Gustavo a certeza de que ele poderia se superar mais uma vez. "Hoje vamos avançar um pouco mais", disse Maitê, com uma serenidade que contrastava com a intensidade do momento. "Não se preocupe com a perfeição, apenas concentre-se em sentir cada movimento." O desafio do dia era maior, caminhar com menos apoio do arnês, sentindo o próprio equilíbrio e fortalecendo a confiança nas pernas. Gustavo respirou fundo, segurou firmemente as barras paralelas e começou a se erguer. Cada passo era um esforço intenso, cada movimento uma conquista. Ele sentia os músculos responderem, ainda que de forma hesitante, e a mente se ajustando a cada tentativa.
Isso! Muito bem, papai! Exclamava Yasmin, batendo palmas e pulando de alegria a cada avanço. Você consegue! O esforço era visível. Gustavo franzia a testa, respirava profundamente, mas o sorriso aparecia a cada passo dado. Ele poderia superar qualquer desafio. O dia amanheceu com o céu claro e promissor, refletindo a transformação que já se fazia presente na vida de Gustavo. Havia algo no ar, uma expectativa silenciosa, quase palpável, como se o universo reconhecesse o esforço, a dedicação e a coragem que ele vinha demonstrando. Yasmin, já desperta e cheia de energia, correu pelo corredor da mansão, batendo palmas e anunciando sua empolgação. "Papai, hoje é o dia em que você vai tentar caminhar mais longe!" gritou, a voz ecoando alegremente pelo espaço. Maitê apareceu logo atrás, ajustando o arnês de Gustavo com cuidado, o olhar tranquilo transmitindo confiança e determinação. Ela sabia que cada sessão era mais do que física, era emocional, mental, uma reconexão profunda com a própria força de Gustavo. "Hoje vamos tentar algo novo", disse Maitê, posicionando-o entre as barras paralelas e verificando cada detalhe do arnês. "Concentre-se em cada movimento, não em quão longe você consegue ir. Apenas sinta o seu corpo reagir e confie nele." Gustavo respirou fundo, sentindo a presença de ambas, e começou a se erguer. O esforço exigia toda a sua concentração, músculos tensos, respiração controlada, cada pequeno passo medido e calculado. Ele sentia os formigamentos familiares percorrerem as pernas, lembrando-o de que algo dentro dele ainda estava vivo, latente, pronto para despertar. "Isso mesmo, papai!" exclamou Yasmin, correndo ao lado dele, pulando e batendo palmas. "Você consegue!" O progresso de Gustavo não era apenas físico, era também emocional. Cada passo conquistado quebrava barreiras internas, dissolvia medos antigos e reconstruía a confiança que o acidente havia levado. Maitê mantinha-se ao lado, ajustando o arnês apenas quando necessário, permitindo que ele sentisse o próprio corpo responder. Enquanto isso, Heloísa apareceu novamente, desta vez com um olhar misto de incredulidade e preocupação velada. "O que vocês estão fazendo agora?" perguntou, com a voz carregada de ceticismo, aproximando-se lentamente. "Será que isso realmente faz sentido?" Gustavo ergueu a cabeça, firme, sem demonstrar hesitação. Pela primeira vez, não se sentiu intimidado por ela. "Não é sobre fazer sentido para você", respondeu ele, com uma firmeza que cortava qualquer tentativa de desmoralização. "É sobre acreditar que ainda posso me recuperar, que ainda posso avançar." Maitê, percebendo a tensão, interveio com delicadeza. "Cada movimento é orientado, seguro e pensado. Não é uma brincadeira. É estímulo físico e mental, trabalhando mente e corpo juntos." Heloísa bufou, tentando rir, mas não conseguiu esconder a apreensão ao notar a determinação nos olhos de Gustavo. Ele deu um passo firme, sentindo a confiança crescer, cada músculo respondendo ao comando de sua mente. "Papai, você está incrível!" gritou Yasmin, pulando e rindo, completamente absorvida pela alegria de ver o pai avançar. "Cada passo é um milagre!" Gustavo continuou, passos curtos, firmes, cada um uma prova de que a recuperação era possível. Maitê observava cada reação, ajustando a postura e o arnês, garantindo que o esforço fosse seguro e eficaz. Heloísa, percebendo que suas tentativas de desacreditar falhavam, recuou, observando cada movimento com olhos atentos, quase relutantes em admitir que algo extraordinário estava acontecendo ali. Gustavo então ergueu-se mais uma vez, desta vez quase sem depender do arnês, e falou com uma voz carregada de determinação. "Para Heloísa, não se trata de acreditar ou desacreditar, trata-se de acreditar em mim mesmo e na força que encontrei. Se não pode apoiar, pelo menos não atrapalhe." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e admiração silenciosa. Cada passo de Gustavo era agora mais do que físico, era simbólico, uma declaração de independência, confiança e coragem. Próxima, orientando com precisão, incentivando cada movimento, garantindo que ele pudesse sentir o próprio corpo reagir.
A energia no quarto era intensa. Amor, esperança, determinação e alegria se misturavam, criando um ambiente único de motivação e superação. Ao final da sessão, Gustavo apoiou-se nas barras, exausto, mas com um sorriso de satisfação. Pela primeira vez em anos, ele sentia que o esforço não era em vão, que cada pequena vitória o aproximava da vida que desejava recuperar. Hoje foi extraordinário, disse Maitê, sorrindo suavemente e acariciando o ombro de Gustavo. Cada passo é uma conquista, cada movimento é progresso. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando o quarto com uma luz quente e acolhedora. Gustavo observava Yasmin correr pelo espaço, Maitê ao seu lado, sentindo gratidão e amor transbordando. Pela primeira vez, não havia medo ou dúvida, apenas a convicção de que poderia superar qualquer obstáculo com dedicação, paciência e apoio daqueles que amava. Obrigado, Maitê. Obrigado, Yasmin, disse Gustavo emocionado. Hoje não se trata apenas de andar, mas de acreditar novamente. Maitê sorriu, os olhos brilhando de emoção. Cada passo que você dá, Gustavo, reconstrói não só seu corpo, mas sua vida inteira. Yasmin, correndo de um lado para o outro, completou. E eu vou estar sempre aqui, contando cada passo, vibrando com você, papai. O dia terminou com Gustavo se apoiando nas barras, observando a filha e Maitê, sentindo-se mais forte, mais vivo e mais confiante. Ele sabia que desafios ainda surgiriam, que cada dia exigiria esforço e coragem, mas também sabia que não estava sozinho. Com Maitê ao seu lado e Yasmin iluminando cada momento com alegria e amor, Gustavo podia finalmente acreditar que a vida poderia florescer novamente, cheia de possibilidades, esperança e conexão.